Oi, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Então, nós estamos chegando aí ao fim do PET volume 2, né? Caminhando para o volume 3. E essa semana vai ser uma semana de acolhimento, né? O que quer dizer esse acolhimento? Quer dizer que nós vamos fazer uma revisão do que nós já vimos, né? Durante o volume 2 dos planos de estudos doutorados. E aí você, já postou o seu PET? Ainda não? Então corre lá, porque PET é a garantia da sua carga horária do ano. Oi, pessoal, vamos falar um pouquinho agora do ciclo do açúcar, né? Que foi o momento aí do Brasil colônia, com a descoberta do Brasil, Portugal decidiu que foi no século XVI, né, a descoberta, e decidiu-se o seguinte, que qual seria a produção econômica a ser utilizada na colônia, né, no Brasil colônia. Então, a primeira foi a extração do pau-brasil, né? A segunda atividade econômica, né? A do pau-brasil foi extrativista, né? Extração, aí houve a decisão de colonização do país, e aí se estabeleceu aí um tipo de colonização, que é uma colonização baseada na escravidão, baseada no grande latifúndio, exploração, né? Então, isso foi a base da nossa forma de colonização. Então, a segunda opção aí foi o ciclo do açúcar, né, que foi no século XVI e XVII, né, que foi o auge, e que foi no Nordeste, principalmente na região da Bahia e Pernambuco, né, no litoral. Mas por que foi a opção do açúcar? Primeiro, solo e clima eram favoráveis a esse cultivo da cana-de-açúcar. Outra questão que foi levada em consideração, muito importante, foi a experiência de cultivo, né? Portugal já tinha cultivado açúcar nos Açores, no Cabo Verde, Madeira, né? Que são colônias africanas. Então já tinha aquela experiência, então foi adotado a extração da cana-de-açúcar, né? Uma questão muito importante também foi a questão do mercado consumidor, né? O mercado consumidor existia na Europa, aliás, o açúcar, ele tinha um alto valor na Europa, era um produto de luxo, mas só que Portugal não conseguia extrair a cana-de-açúcar sozinha e contou aí com a participação do capital holandês, que financiou a extração, que era um processo muito caro, a implantação de engenhos de açúcar, né? Desde a produção, o transporte, o refino, até a distribuição desse produto na Europa. Então, parceria, né? Financiamento do capital holandês, uma parceria Portugal-Holanda, tá? Então, essa era a produção, a chamada produção açucareira, que vinha aqui desde a região Natal, Paraíba, Olinda, então era no litoral, e foram implantados chamados engenhos, né? Então, nós vamos falar um pouquinho dos engenhos, que era a unidade de produção, né? Então você tinha a formação de engenhos, né, de casas, e como que era constituída o engenho. Então era uma casa grande, era uma residência do senhor do engenho, né, da sua família, né, e a senzala, que era um ambiente onde se viviam os escravos, uma vez que a mão de obra dotada no Brasil, a mão de obra escrava. Então você tinha de um lado a casa grande, que era um ambiente familiar, era onde o senhor de engenho vivia junto com sua família, e por outro lado você tinha a senzala, que era um ambiente bem salubre, que era ruim, né, vivia em coletivo, não tinha nenhum tipo de, vamos dizer assim, de proteção, era de chão mesmo, né? Não tinha nenhum tipo aí de proteção. Era um ambiente bem coletivo, onde homens e mulheres conviviam. Então, bem insalubre, pessoas adoeciam ali, né? Então, essa era a senzala. Então, a sociedade açucareira era uma sociedade que tinha uma característica importante. Era uma sociedade bastante rígida,
tá? Onde você tinha senhores e escravos. É o que nós chamamos do patriarcalismo, onde o pater familias era aquele responsável aí pelo sustento, né? É o pai de família que geralmente era o senhor de engenho, né? E todo mundo estava associado a esse senhor de engenho. É o chamado patriarcalismo, aquele que manda e os outros obedecem. Uma sociedade rural, né? Dentro do engenho, o engenho era o universo, né? Já dizia Gilberto Freire. É o universo, era o mundo. E onde aquela família ou até os escravos saíam muito pouco. Era um ambiente muito rural, né? Onde aquela tinha até capelas dentro do engenho, então era muito grande, né? Então você tem aí, por exemplo, pessoas pintando o engenho, vendo assim que a formação brasileira ela se deu aqui com o patriarcalismo, que é o pater familias, que era o poder patriarcal, e uma sociedade voltada também para o escravismo, né? Então isso aí é bem claro. Então eu já falei sobre a questão do... Então, eram produzidos outros produtos? Olha, existia a criação de gado, que era para alimentação, que era para tração, né? A tração dos, vamos dizer assim, das máquinas, da maquinaria do engenho, que servia de carne, leite, enfim. Você tinha o fumo, né? Que era muito usado, principalmente pelos escravos, que usavam como moeda de troca também. E as chamadas drogas do sertão. Que são drogas do sertão? Guaraná, salsa, corante, cacau, mas toda essa agricultura era de subsistência, ou seja, era para alimentação ou para vender em algum momento, mas não para exportação. Produto de exportação era o açúcar, tá? Então, essa era a chamada economia colonial do século XVI e século XVII, onde ficava nessa região aí do Nordeste, no litoral, onde já eram formados aí o engenho, né? E era utilizado, qual era o trabalho utilizado por esses senhores de engenho? Trabalho escravo, né? Primeiro era o índio, que foram utilizados como mão de obra escrava, mas eles não tinham a técnica de produção da cana-de-açúcar. Depois foram importados os negros, né, que a partir de 1560, essa mão de obra foi a fonte de lucro, né? Diga-se de passagem aí, a gente falou tanto sobre escravidão como uma forma de lucro para Portugal, né, o chamado comércio triangular. Então, foi aos poucos sendo implantados. A escravidão ficou até o século XIX. Né? Em 1888, em 13 de maio de 1888, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea. Então, ficou mais de 3 séculos de escravidão. Então, como dizia Gilberto Freire, os escravos eram os pés e as mãos do senhor de engenho. Todo o trabalho do eito, o trabalho da casa grande, né? Arrumar a casa grande, mexer nos moinhos, eram feitos pelo escravo. Então, eles eram as mãos e os pés do senhor de engenho, né? Eles vinham através do quê? Dos tumbeiros, né? Os navios negreiros, que eram também chamados de tumbeiros, onde eles se aglomeravam, né? Eram capturados na África, enviados para o Brasil através dos navios negreiros, e aí era formado o chamado comércio triangular, né? De tráfico de escravos, e até chegar aqui, onde eles eram vendidos como se fossem objetos, né? Como se fossem o quê? Uma mão de obra, né? Uma mão de obra escrava. Então, eles iam sendo vendidos, né? Como um negócio, né? Um negócio extremamente lucrativo. Vocês estão vendo aqui que essa parte é realmente os navios negreiros, né, os tumbeiros, e aí eram formados aqui verdadeiros comércios triangulares aqui entre a América, a África, uma parte ia para a América do Norte, né, até alguns para a Europa, todos os recursos financeiros iam para a Europa. Então esse era o chamado comércio triangular, né?
Então, eram feitos, a escravidão foi uma instituição extremamente cruel, isso nós falamos muito sobre como é que era a escravidão era cruel no Brasil, né? Os negros eram punidos, eles eram vendidos como produtos, eles tinham uma curta vida, né? Então, eles eram amontoados aí, e aí eles tinham vários castigos, desde a palmatório, pelourinho, né? Vários tipos de castigos a serem implantados aí pelo senhor, né, pelo senhor de engenho, pelos seus capatazes. Então foi uma instituição muito cruel que durou no Brasil mais de 3 séculos, ok? Então a primeira parte da revisão foi isso, nós falamos muito no volume 2, essa questão da escravidão, da forma de colonização do nosso país, e na próxima aula a gente vai fazer um podcast com várias informações aí sobre a continuação do nosso volume 2. Não esqueça de postar o volume 1, né? Já deve estar postado, é claro, o volume 2 também, para que a carga horária de vocês consiga se configurar nesse ano que nós estamos, que é um ano bem atípico, né? Que nós estamos no regime remoto. Não se esqueçam, preenchimento dos PETs, tá? Tá lá o formulário, lá na plataforma, no Classroom. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês, tá bom? Ó, um grande beijo e até a nossa próxima aula.